Olá pessoal, então vamos para a correção de mais uma atividade de física de número 10 sobre gases perfeitos. Eu coloquei as fórmulas para que vocês não se confundissem e só coletassem os dados dos exercícios para ficar mais fácil. Então vamos para o número 1. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 500 Kelvin. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era ambiente igual a 300 Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro em litros. Então, a gente coleta os dados. A gente tem que o volume é 25 litros, então o volume 1 é 25 litros. A pressão é 4 atmosferas, então a pressão 1 é 4 atm. A temperatura é 500 Kelvin. Então, uma válvula de controle do gás foi aberta até que a pressão abaixasse de 4 para 1 atm. Então, pressão 2, 1 atm. A temperatura do gás abaixou também de 500 para 300 Kelvin. E o volume é o que a gente quer descobrir. Então, a gente já tem aqui pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 igual pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Então, minha pressão 1 vai ser 4 vezes o volume 1 é 25. A temperatura 1 vai ser 500, igual a pressão 2 vai ser 1, o volume 2 é o que eu quero descobrir, e a temperatura 2 é 300. Então, 4 vezes 25 vai dar 100, dividido por 500, igual a 1 vezes V2, V2, dividido por 300. Agora, eu multiplico por usado. 500 vezes V2 vai ser 500 vezes V2. 100 vezes 300, 3 vezes 1, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, dá 30.000. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 30.000 dividido por 500. Corto, vai ficar 300 dividido por 5. 300 dividido por 5 dá 60 litros. 60 litros contempla a alternativa C de casa. Então, vamos para número 2. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são pressão 1, 2 atm, volume 1, 0,90 litros e temperatura 1, 300 Kelvin. Em outro estado, a temperatura 2 é 400 Kelvin, a pressão é 1,5 atm e qual que é o volume? Então, a gente tem aqui o PA, a gente pode chamar de P1, então 2 atm, o volume 1, 0,90 litros e a temperatura 1 igual a 300 Kelvin. Agora, a temperatura 2 vai ser 400 Kelvin e a pressão 2 vai ser 1,5 atm. Eu vou descobrir de novo o volume. Então, é só substituir na fórmula agora de acordo com os dados. A pressão 1 é 2, o volume 1 é 0,90, a temperatura 1 é 300. Igual a pressão 2, 1,5, o volume 2 é o que eu quero descobrir e a temperatura 2 é 400 Kelvin. Então, 2 vezes 0,90 dá 1,8 dividido por 300 igual 1,5 vezes V2 dividido por 400. E que eu faço agora? Multiplico cruzado. 300 vezes 1,5 dá 450 vezes V2, V2. Agora, 1,8 vezes 400
vai dar 720. Então, o que está multiplicando passa dividindo. Então, 720 dividido por 450 vai dar 1,6 litros. 1,6 litros contempla a alternativa C de casa também. Agora, a número 3 é a mais fácil. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Temperatura, pressão e volume seria a letra D de dado. Agora, outra fórmula, a fórmula de Clapeyron, seria essa aqui, ó, PV igual a nRT. Vamos lá, determine o volume molar de um gás, então eu quero saber o volume, cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura é 273 Kelvin, a pressão é 1 atm e o número de mols é igual a 1 mol. O meu R é 0,082. Se o exercício não me der, eu sei que é uma constante, então sempre vai ser esse valor. Então, minha pressão vai ser 1, meu volume é o que eu quero descobrir, o número de mol é 1, a constante é 0,082 e a temperatura é 273. 1 vezes V, V. 0,82 vezes 1, 0,82. 0,082 vezes 273 dá 22,38 litros. Ou então, se eu quiser arredondar, 22,4 litros, que é o volume na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, seria a alternativa A de amor. Agora, número 5, um recipiente contém 24,6 litros, contém 1 mol de nitrogênio exercendo pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás vale na escala Kelvin. Então, eu tenho que o volume vai ser 24,6 litros. Eu tenho que o número de mol é igual a 1 mol. Eu tenho que a pressão é 1,5 atm. E eu quero saber a temperatura. Ele não me falou o valor da constante, mas eu sei que o R vale 0,082. Então, a pressão aqui vai ser 1,5 vezes o volume, que é 24,6, igual ao número de mol, que é 1, vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura que eu quero descobrir. 1,5 vezes 24,6 dá 36,9, igual a 0,082 vezes a temperatura. O que está multiplicando passa dividindo. Então, 36,9 dividido por 0,082 igual a T. 36,9 dividido por 0,082 vai dar 450 Kelvin. A alternativa que contempla esse resultado seria a letra D de dado. A 6 e última questão. Que quantidade de amônia em mols é necessária para substituir todo o ar contido em um recipiente de volume 5 litros, aberto a 1 atm de pressão e temperatura 298 Kelvin? Então, eu quero saber que quantidade de mols é necessária para um recipiente de volume 5 litros, aberta a pressão de 1 atm e a temperatura 298 Kelvin. Então, a pressão vai ser 1, o volume vai ser 5, o número de mol é o que eu quero descobrir, a constante é 0,082, assim como a gente viu nos exercícios passados, e a temperatura é 298. 1 vezes 5, 5. 0,082 vezes 98 dá 24,43 vezes N. Que está multiplicando, passa dividindo. Então, 5 dividido por 24,43 igual a N. 5 dividido por 24,43 vai dar 0,204 mols. Então, a alternativa que contempla vai ser a letra D de dado.
Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.